Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. Por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Volta, o 4. Por favor, toda a igreja pode ler. 1, 2, 3. Eu glorifiquei-te na terra, tenho consumado a obra que me deste a fazer. Muito obrigado. Podeis assentar. Eu quero expressar a minha gratidão por estar de volta a esta casa. Pastor Dr. Elias Cardoso, missionária Lígia Cardoso, minha gratidão a Deus sempre pela vossa vida, vosso ministério. Eu me sinto honrado em servi-los e servir ao povo que o Senhor Jesus vos tem confiado. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. A todo o corpo de obreiros que nesta igreja sempre me recebem com muito carinho e com muita alegria, meu muito obrigado. Rever casal de amigos, pastor André Bueno, Midian Bueno, serva de Deus, cantora, instrumento de Deus. Que Jesus abençoe vocês. Muito obrigado também pelo carinho, pelo desvelo, pela confiança. E recebam o abraço do Carlos Emael. Esse grupo ou esses grupos de meninos e meninas posicionados, a aparência de vocês, as vestes de vocês, a cor que vocês escolhem, fazem parte de um símbolo de guerra. Guerras se vencem com todas as armas possíveis. Se às vezes calam a nossa voz em alguns momentos por alguns parâmetros. Enquanto víamos do aeroporto para cá, o irmão conduzia a minha esposa, a minha filha e eu. A minha esposa nos mostrou que minhas redes sociais foram bloqueadas em 27 países por causa dos discursos que eu priorizo. Então, se eles nos bloqueiam em alguns países e enxergam as princesas de rosa e os guerreiros de azul, uma mensagem está sendo passada. A minha esposa está para chegar, nós chegamos de viagem, nosso voo atrasou, cancelaram o voo, nos colocaram para outro voo, era para descer no aeroporto, nos colocaram para outro aeroporto. Mas eu peço perdão aos irmãos pelo horário chegado, mas chegamos para a glória de Deus. Queridos, nenhum cristão terá glorificado a Deus, não importa quantos glórias alto você deu ou tenha dado. Você não terá glorificado a Deus se você partir dessa vida sem deixar alguém preparado para se reproduzir espiritualmente. Não importa quantos glórias, aleluias, bendito seja Deus você tenha dado, se você nunca treinou alguém para Deus, sua vida não gerou glória para o nome de Jesus. Você não pode se chamar imitador de Cristo se você não treina ninguém. Se você está na igreja, você faz parte de alguns cultos e você diz, hoje eu vou receber, hoje eu quero sentir. Você não entendeu o evangelho ainda. Você precisa nascer de novo. Você precisa voltar para o discipulado.
entender o que é regeneração, você precisa estudar as pregações de Jesus. As pregações de Jesus. Eu não disse os milagres de Jesus, eu disse as pregações de Jesus. Porque as pregações de Jesus eram capacitando homens e mulheres para gerarem homens e mulheres para o reino. A vida de Jesus foi treinar pessoas. E estes homens continuaram depois que Jesus voltou para o lugar de onde veio. Capítulo 17 é Jesus orando ao Pai pelos discípulos. Capítulo 17, Jesus diz que ele já tinha consumado a obra. Aí eu me pergunto, junto a você, que obra Jesus já tinha consumado, gente? Porque foi na cruz que ele disse tetelestai. Foi na cruz que ele disse está consumado. Então do que ele está falando no versículo 4? Pai, eu já te glorifiquei, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Mas ele só diz isso na cruz. É na cruz que essa obra é concluída, a obra da salvação. Soteriologicamente falando, estamos corretos quando afirmamos que a obra da salvação já foi realizada na cruz. Não há preço a pagar, não há sacrifício a pagar para ser salvo. O preço pelo resgate da nossa alma já foi consumado, já foi pago. Mas de que ato Jesus está falando no capítulo 17 que ele já concluiu? Se é na cruz, pós-ressurreição, que a gente tem a plena certeza que a morte foi vencida, o pecado foi vencido, porque a gente não prega só crucificação. A ceia é memorial do Cristo que veio, morreu, ressuscitou e voltará. Essa é a mensagem completa. Se a gente prega só um Cristo que morreu, isso é martírio. Muitos mártires houveram na história, mas um que morreu por amor e ressuscitou em poder, só tem Jesus. Esse é o nosso. Essa é a nossa mensagem completa. Essa é a obra consumada. Morreu pelo pecado, ressuscitou para sustentar os perdoados. Amém? Amém. Mas de que obra ele fala no capítulo 17 que ele concluiu, que ele já terminou? É a obra do discipulado. Ele está dizendo, eu discipulei os que o Pai atraiu a mim. Eu treinei, eu não desisti, eu cuidei, eu os capacitei. Aí nasce uma pergunta, vocês que me ouvem pregar. Se Jesus voltasse agora e você estivesse no tribunal de Cristo, quem de nós poderíamos dizer ao Senhor Jesus, eu concluí, eu formei discípulos para ti. Senhor, eu cuidei de gente. Senhor, eu sei que o Senhor sabe que eu não desisti. Foi difícil, Senhor, porque gente não presta, igual eu, mas eu insisti, eu fui atrás, falei a verdade, sofri, fui abandonada, fui xingado e fui bloqueado, Senhor, mas eu cuidei de um monte de gente. Senhor, eu consegui pela tua graça, eu consegui, Senhor, pela tua força. Tinha uma menina lá, Senhor, que ia desviar, não deixei não, fui atrás mesmo, peguei Uber, paguei Uber, quando não tinha Uber eu ia de bicicleta, eu ia de jegue, de carroça, mas eu ia atrás e levava para o culto, Jesus. Eu não desistia não, ele me bloqueava, eu ligava no número da mãe e do pai, bora para a igreja, bora para a escola dominical, eu ia atrás. Senhor, eu não ficava só olhando para o pastor pregar não, prega pastor, que eu estou aqui para ouvir a palavra. Não, Jesus, eu sei que ovelha gera ovelha, pastor cuida de ovelha, mas é a ovelha que gera ovelha, Jesus. Então, eu, Senhor, ganhei muitas almas, eu compartilhei muitos links de pregação, fiz resumos de mensagens, fiz resumo de pregações e postava no Facebook, Jesus. No Facebook eu aproveitava para evangelizar. Eu não ficava lá no Facebook só postando foto de biquinho, não. Eu chegava lá, se eu tinha 100 seguidores, eu falava do Senhor para aqueles 100 seguidores. Pai, acabava o culto, eu tinha um resumo da pregação para fazer nas minhas redes sociais, Senhor. E eu lançava a rede lá na rede social e ganhava alma para tu. Eu te glorifiquei, Senhor. Você pensa que você tem líder para quê? Para cuidar de mim. Você pensa que você tem pastor para quê? Para me representar diante de Deus. Você não lê Bíblia.
Desde a reforma protestante nos foi devolvida a verdade, a teologia bíblica, a mensagem cristocêntrica, de que a igreja é o sacerdócio real. Você não tem que ser esse tipo de crente que olha para a sua liderança e diz assim: eu sou crente de banco, então vá congregar na praça. Pastor, não me dê cargo, porque eu sou crente de banco. Não tem isso na Bíblia. Bora para o texto. No versículo 1, Jesus está falando com o Pai. Me ajuda, falando com quem? Quer dizer, ele começa no versículo 1 a falar com o Pai. E ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Olha para mim agora. Jesus está falando da cruz. A cruz para Jesus é glorificação. Ele sabe que na cruz o Pai vai ser glorificado, porque ele vai morrer, vai pagar o preço pelos nossos pecados. Pagando ele o preço, nós vamos crer que ele é o único Senhor e Salvador que carregou a nossa culpa, e como resultado disso glorificaremos ao Pai. Jesus está olhando para a cruz e para a obra da cruz como uma obra de glorificação. Pai, está chegando a hora, glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus está dizendo: Pai, tu me deste autoridade sobre os homens para conceder vida a eles. Olha que coisa linda Jesus está falando. Pai, tu me concedeste autoridade sobre os homens para conceder vida. Não foi para matá-los, não foi para destruí-los. O Senhor me deu autoridade, o Pai me deu autoridade para conceder vida. Quem tem autoridade da parte de Deus vai conceder vida. Como instrumento que você é, imitador de Cristo, você é um instrumento de vida. E ele diz no 3: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não tem como conhecer o Pai como Deus verdadeiro fora de Cristo. Só em Cristo o homem tem consciência de que só existe um Deus verdadeiro. E qual é o nome desse Deus verdadeiro? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz que é aqui que está a vida eterna, conhecer esse único Deus. Aí no versículo 4, ele começa a falar do discipulado. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me confiaste para fazer. O que? Se ele não morreu na cruz ainda? Discipular, cuidar, treinar, investir na vida de alguém. Versículo 5. Agora, ó Pai, glorifica-me junto de ti. Aqui ele já trata da ascensão. Primeiro ele fala morte, crucificação, morte, ressurreição. No versículo 5, quando ele diz: glorifica-me junto de ti, já é a ascensão de Cristo. Atos capítulo 1. Glorifica-me junto contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo, junto de ti, antes que o mundo existisse. Jesus está provando que ele é Deus eterno. Ele é um com o Pai no atributo da eternidade. Antes que o mundo existisse, eu estava contigo, desci, me humilhei, encarnei, assumi um corpo humano. É encarnação, não é a mentira da reencarnação. Isso é espiritismo e mentira. É encarnação, assumiu um corpo humano. E agora, sabendo que vai vencer, enxergando a igreja, glorifica-me junto contigo, ó Pai, com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teu, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Primeira lição
que você que vai cuidar de alguém, porque você vai sair daqui hoje, ou tu vai sair alegre, porque cuida de alguém, ou tu vai sair triste, porque não cuida de ninguém. E é o seguinte, eu entendi o meu Deus. Eu reconheço essa voz de longe. Intercede aí, amor, pelo amor de Deus. Olha o tanto de gente que está me ouvindo pregar aqui. Então, eram teus, e tu me deste. Diga, teus. Meninas, teus. Tu me deste. Preste atenção que Jesus deixa isso bastante claro. Tu me deste. São teus. Versículo 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. De novo, são teus, tu me deste. Versículo 12. Quando eu estava com eles, Jesus já se sente no Pai. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi, nenhum deles se perdeu, sempre, a não ser o filho da perdição. Daqui a pouco a gente chega aqui. Jesus está deixando claro que aqueles a quem você discipula não pertencem a você, eles são do Pai. Não foi você que morreu na cruz para salvá-los. Paulo perguntou à igreja de Deus em Corinto: por acaso foi Paulo, Apolo, Pedro crucificado por vós? Paulo disse também à igreja em Corinto: fostes comprados por bom preço. Pedro também escreveu que nós não fomos comprados por prata, nem com ouro, mas a gente foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Isso quer dizer que discipular não é dominar, discipular não é mandar, discipular é expor as verdades bíblicas, discipular é ser exemplo, discipular é mostrar o caminho, discipular é repreender e corrigir, ou seja, mostrar o erro, mostrar o caminho errado e mostrar o caminho certo. Discipular é dizer: eu cuido de sua alma, mas eu não mando na sua alma. Há um Deus soberano sobre tu e sobre mim. Isso faz com que abramos mão de certas dominâncias, para que percamos o senso de centralidade da vida das pessoas. Se a gente reconhece que cada uma das pessoas que fazem parte da nossa igreja e são mais novas na fé do que nós, que não nos pertencem, mas pertencem a Cristo, as treinaremos para que elas sejam aquilo que Cristo as chamou para que elas fossem e sejam. Se eu fosse dono de todo mundo, eu quereria que todo mundo pregasse. Eu só quero gerar pregador. Isso é fábrica de robô. Se eu sou seu dono, eu vou querer fazer de você pastor. Ninguém canta, ninguém toca, ninguém lidera, ninguém dirige, ninguém cuida, ninguém faz mais nada. É todo mundo pastor, porque se eu mando em você, eu vou reproduzir em você aquilo que eu sou. Mas olha o que Jesus faz: eu cuidei deles, são teus, tu os confiaste a mim. Não é senso de autoridade, mas é senso de responsabilidade. Porque pelo fato de pertencer a Deus, quer dizer que tem muito valor. O culto não é de Deus, por isso que a gente se preocupa com a boa ordem no culto. A palavra não é de Deus, por isso que a gente se preocupa com o modo que lidam com ela. A família não é de Deus, é por isso que a gente guerreia para manter os princípios dela. Se o culto é de Deus, se a palavra escrita é de Deus, se a instituição família é de Deus, se as autoridades estabelecidas foram estabelecidas por Deus, por que a gente não enxerga esse tipo de dominação divina sobre as pessoas também? Por que eu não posso olhar para você e dizer: eu não tenho o direito de te manipular, eu só tenho a convicção de que eu devo te expor a verdade, mas você é de Deus. Então, se você abre mão da verdade que eu te ensino, se você pisa no conteúdo que eu te dou, desde que você pertença a Deus, haverão momentos
que não mais estará no meu controle uma resposta, uma direção, uma solução para a sua vida. Quem é seu dono vai cobrar de você muito mais do que eu cobraria. Quem é seu dono vai disciplinar você com muito mais peso do que eu disciplinaria. Colocar isso em mente, que o próprio Jesus disse ao Pai: esses que eu discipulo não pertencem a mim, são teus. Se nós colocarmos isso em mente, que o próprio Jesus não tinha um sentimento dominador, mas um sentimento doutrinador. Olha, você não é o centro de tudo. Se não querem te ouvir falar, põe o joelho no chão. Se não querem ouvir você falar sozinha, sozinho, chama alguém, monta uma equipe, trabalha em conjunto. Jesus falando ao Pai, liderando aqueles que Jesus confiou a eles. Tem muita gente que quando começa a influenciar algumas pessoas, tem alguns seguidores, já se sente pastor delas, já monta grupinhos diferentes na igreja, começa a fazer facção na igreja. O pastor prega uma mensagem na terça, mas no grupinho dele ele desmonta na terça depois do culto. O pastor prega uma mensagem na quarta, ele vem distorcendo a palavra no grupinho dele na quinta. Não, isso está gerando na igreja falta de discipulado, porque não estamos reconhecendo que existem autoridades estabelecidas sobre algumas áreas específicas da igreja. O fato de Deus te responsabilizar para cuidar de alguém, não te dar autoridade para se autoproclamar líder sobre aqueles que Deus não te determinou como líder sobre eles. O fato de você ter dom não significa que você tem ministério. É por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo fala que existem diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidades de manifestações ou operações. Porque tem gente que tem dom, mas não tem ministério. Tem gente que tem ministério, mas não tem dons como todos. E tem gente que não tem dom nem ministério, só tem operação. O que é isso? Tem o dom da profecia, mas não é porque você tem o dom da profecia que você deve ser pastor. Tem gente que cuida de alguém na igreja, porque tem o dom de profecia, começa a aglomerar interessados em profecias ao seu redor, e a ele não foi dado o dom de pastorear, foi dado o dom de profetizar. Mas como ele tem o dom de profecia, já quer mandar em quem Deus não estabeleceu para que mandasse. E aí, vai na cozinha, derrama óleo na cabeça, sou pastor. Dá desconto no dízimo, mas não tem ministério pastoral, não tem ministério de mestre. Nem todo mundo que tem dom tem ministério. Então, eu pregar uma mensagem que você tem que cuidar de alguém e de alguns, pode fazer alguns entenderem que é todo mundo aqui pastor, e não é. O fato de você cuidar de alguém para Jesus não quer dizer que você já é uma autoridade pastoral, mas isso é uma outra mensagem. Você cuida para a edificação do corpo, você cuida para que o outro cresça mais do que você, você cuida para que a igreja reconheça quem naquela igreja Deus estabeleceu com a palavra da verdade, com a palavra da autoridade, é sempre em humildade. Então, guarda isso no coração, não são teus, são de Jesus. Por que eu digo isso? Porque há relacionamento, não tem como discipular sem relacionamento, e relacionamentos ferem, você vai ser amiga dela, você vai ser amigo dele, e nesse mundo que nos pressiona, com a tal da ideologia de gênero, está difícil algumas pessoas conseguirem diferenciar a amizade, ministério. E aí, às vezes, temos que manter certas distâncias que a Bíblia não decreta tais distâncias. Claro que é preciso haver vigilância, mas não tem como discipular
à distância. Eu não entendo. Tem gente que está me ouvindo aqui, que você tem seu pastor, você tem seu líder, só que quem te discipula é o youtuber, que você nunca viu. Youtuber que nunca construiu uma igreja. O youtuber que nunca restaurou um casamento. Seu pastor cuidou de sua avó, cuidou de seu pai, cuide da igreja onde você cresceu. E o youtuber que não sabe o que é abrir a Bíblia Sagrada e transmitir as verdades de Deus, está tendo mais influência na sua vida do que alguns homens que Deus estabeleceu para isso. Pelo amor de Deus, não existe discipulado à distância. Há muitos, e eu faço parte desse grupo que se vale da internet, que estão acostumados, pastor Elias, através do Instagram, apresentar as verdades bíblicas, através do Facebook, apresentar as verdades bíblicas, mas o olho no olho, o tete a tete, o pegar na mão, o atender na cara, fisicamente, face a face, não tem mais. Como é que a gente vai discipular desse jeito? Não, discípulos de Jesus, quando chegava na casa de Lázaro, o que vocês vieram fazer? Almoçar. Quando Jesus entrava, tinha mais 12 lá atrás, todo mundo na mesma mesa. Vão para onde? Samaria, Judeia, todo mundo junto, grupos unidos em um só propósito. Qualquer igreja onde os programas não se baseiam em treinar outros para ganhar mais vidas para Jesus, são apenas aglomerados de pessoas. Você não pode discipular sem ser amigo, você não pode cuidar de ninguém simplesmente à distância. Por que a gente evita discipular através do relacionamento? Por que a gente evita discipular através da amizade? Vou dizer, no mundo da internet, é melhor os seguidores lá de fora do que quem está aqui dentro comigo. Por quê? Porque os seguidores lá de fora me conhecem pelo filtro. Os seguidores lá de fora me conhecem pela aparência que o aplicativo determina. Mas a igreja onde eu congrego me conhece mais do que certos seguidores. Os irmãos da minha rua me conhecem mais do que aqueles que estão à distância. Estamos mudando as coisas. Eu não estou aqui dizendo que você não pode usar rede social para pregar. Eu só estou dizendo que não existe discipulado à distância. Mentoria, sim. Discipulado, não. Quem me discipula, pastor Eliseu? Seu pastor, que está te vendo, que está te ouvindo. E como que você discipula alguém? Alguém que está do seu lado. Por que a gente está olhando para longe e não quer cuidar quem está ali do nosso lado? Por que a gente está pensando que as coisas acontecem pelos pixels? Sabe o que é isso? Aquelas imagens formadas através de câmera. A ceia agora, tem gente me perguntando, pastor, para que cear fisicamente? Se desde a pandemia a gente pode cear todo mundo pela live. Querido, não confunda necessidade com determinismo. O determinismo bíblico é juntamente, congregando, um olhando na face do outro, se perdoando, investindo no outro. A falta de discipulado por amizade, a falta de discipulado por relacionamento se dá pela primeira causa, o mundo digital. Através da internet, eu me aproximo de quem está longe e me distancio de quem está perto. Minha família está ali, mas pelos grupos do WhatsApp, eu estou conversando com quem está longe. E quem está perto não tem a minha atenção. Eu não consigo discipular quem está perto. Segundo motivo, a falta do bom testemunho. Porque quem é que está falando que discipulou? Jesus. Jesus não tinha medo que viajassem com ele. Jesus não tinha medo que entrassem no mesmo barco que ele. Jesus não temia que ouvissem as orações que ele fazia. Jesus era o mesmo publicamente no templo e dentro do jardim no secreto. Sabe por quê?
A maioria de nós não quer discipular no tete a tete, no relacionamento, porque somos hipócritas. Sabe por quê? Porque não temos bom testemunho. E discipular é reproduzir quem é. Se aquela irmã mais nova lá na igreja, na fé, se aquele novo convertido for te imitar, como seria o culto na sua igreja? Se eles publicamente imitassem o seu secreto, que tipo de conhecimento bíblico eles teriam? Será que você poderia olhar para quem está perto de você? Não estou mexendo com você não, não precisa disso não. O que eu estou dizendo é, você teria a coragem que Gideão teve de olhar para quem está perto e dizer, façam como eu fizer? Você teria coragem de, como Pedro, olhar para o coxo e dizer, ergue os olhos, rapaz, e olha para nós? Você poderia, como Paulo, dizer, me imitem, porque eu sou imitador de Cristo? Não há discipulado sem relacionamento. Pastor, mas se fizerem parte da minha vida vão ver meus defeitos. Pastor, se fizerem parte da minha vida vão ver que eu sou falho. Bom demais, perfeito. Quanto mais as pessoas reconhecerem que você é dependente da graça, mais dependente da graça elas também serão. Quanto mais as pessoas virem a sua humanidade, irmão, deixa eles se assustarem e olharem para você e falarem, eu pensei que você era robô, mas não é, você é ser humano. Uma menina mandou uma mensagem para minha esposa, reclamando de mim, é que eu pensei que vocês eram perfeitos e me frustrei. Vai se frustrar muito ainda. Eu sou um projeto em construção. A cada dia Jesus está colocando um tijolinho nessa construção. Mas de uma coisa eu te digo, eu não desisto de Jesus. Aquele que começou a boa obra há de completar até aquele dia. Se você for esperar a perfeição para cuidar de alguém, desiste. Porque nem Jesus espera a perfeição de tu. Ou você acha que ele não sabia das suas falhas? Ou você acha que ele não sabia de suas limitações? A gente simplesmente pregar contra a ideologia de gênero é errado. Segundo, a gente expor apenas o erro é errado. Eu não posso simplesmente pregar contra a ideologia de gênero. Eu tenho que pregar contra essa filosofia satanista, humana, caída, infernal, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar daqueles que estão sendo atacados por essa ideologia. Mas como eu vou fazer se eu não tenho bom testemunho? Não adianta eu fechar o atalho do erro e não mostrar o caminho do acerto. Olhe para a Bíblia, o mesmo José que falava dos erros imorais dos irmãos para o pai, instruiu o faraó. O mesmo Jeremias que pregava contra os erros de Judá, instruiu Baruque. O mesmo Jesus que desafiou um sistema falido de escribas e fariseus, treinou 12. O mesmo Paulo que desafiava as heresias dos judaizantes, deixou a igreja dependendo da graça. Você tem que destruir, mas também tem que instruir. Mas você perde todo o peso de instrução se você não vive o que prega e não prega o que vive. É fácil eu assumir a tribuna e dizer: homem com homem é pecado, mulher com mulher é nojento. Mas você tem relação sexual com seu namorado. Você também vai para o inferno. Vocês dois são prostitutos. Não, pastor, prostituta roda a bocinha. Você é prostituta também, a diferença é que você é de graça. O mesmo evangelho para o homossexual é também para o hétero
adultério sexual, se arrependa, renuncie ao mundo, diga não ao pecado. Você precisa de Jesus. Bate na homossexualidade, mas é adúltero. Você não pode exigir santidade do mundo, se você que foi chamado para ser santo não é. O mundo é caído, é miserável, é inimigo de Deus. Nós somos a família de Deus. Alguém já disse, não sei quem foi. Antigamente pregávamos para que o mundo tivesse cuidado com os pecados deles. Hoje é o mundo que nos manda ter cuidado com os nossos pecados. Você não vai ter peso de testemunho se você não tem santidade na vida. Então talvez essa seja a explicação por que você não quer cuidar de ninguém. Porque se fizessem parte da sua vida, ou se fizerem parte da sua vida, vão descobrir que é tudo máscara. E Deus quer remover máscaras aqui hoje, porque Ele conta contigo para que você ajude a sua igreja. Jesus diz, eu concluí a obra que me deixa fazer, porque Ele era o mesmo, sempre santo. Olha o que Ele diz no versículo 17, santifica-os na verdade. Jesus tinha a palavra da santidade. O primeiro motivo nosso de não discipular em relacionamentos são as redes sociais, porque a gente acostuma conquistar os de longe, perdendo os de perto. Segundo motivo, porque a gente não quer cuidar dos que estão perto, é por causa do falso testemunho, e a gente sabe que não é na vida secreta o que a gente demonstra publicamente. Terceiro, feridas na alma. Não venha me dizer que você nunca foi ferido ou nunca foi ferida enquanto cuidava de alguém, porque eu sei que já. Você investiu, você acreditou, você cuidou, e o que você colheu? Ingratidão. O que você colheu? Virou as costas. O que você colheu? Pegou suas fraquezas e colocou acima das suas qualidades, e se impôs acima de suas fraquezas, querendo tirar o que Deus te deu. Posso te falar uma verdade? Diga amém. Jesus passou por isso. Olha o que Ele diz no versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, os que me deste, eu protegi eles, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Se Jesus perdeu um, por que a gente quer segurar todo mundo? Em João capítulo 6, Jesus está pregando um duro sermão, e a grande multidão que o seguia começou a virar as costas para ele. Ele olhou para os 12 e disse, vocês também não vão não? E Pedro disse, para quem? Não é para onde, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ah, irmão, Jesus teve Judas, você vai ter o teu. Paulo teve Alexandre o latoeiro, Abel teve Caim, Josué teve Acã, Moisés teve Coré, Abirão e Datã. Sempre terão aqueles que Deus te chamou para cuidar, te chamou para zelar, te chamou para orar, te chamou para dar direção a eles, e de repente te vendem, te trocam, te esquecem. Aí você diz, isso machuca,
Por quê? Porque eu fui traída. Por quê? Porque eu fui trocado. Por quê? Porque não me valorizaram. Eu vou fazer perguntas e você me responde, pelo amor de Deus. Os discípulos feriram Jesus? Jesus desistiu deles? Sentiu? Vai sentir mais. Vocês, nós, já entristecemos Jesus? Eu ouvi um não? É o bichão mesmo. Nós já entristecemos Jesus? E ele desistiu de nós? Então por que você quer desistir de cuidar? Por que você quer desistir de zelar? Isso está dentro de você. Não, eu não sou coach, eu não sou coach. Se eu fosse ser coach, eu ia ser um coachado. Isso está dentro de você. Não tem como você se encher dessa palavra. Jesus disse que quem recebe a salvação dele é fonte que jorra para a vida eterna. Essa pregação é para quem nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, examine seu cristianismo, examine seu evangelho. Se você não serve na sua igreja local, você não serve para discipular. Se você não serve para discipular, você não é cristão, não é. Você não é imitador de Cristo. Pensa de novo de quem você cuidou, de quem você cuida, de quem você zela, quem você carrega no joelho. Atos 13, João Marcos desiste da viagem missionária. Atos 15, Barnabé olha para Paulo e diz: nós estamos indo numa viagem missionária? Paulo diz: aham. Aí Barnabé diz: bora, João Marco. Aí Paulo diz: tu chamou quem? Aí o Barnabé diz: João Marco. Aí Paulo diz: comigo ele não vai. Barnabé diz: comigo ele vai. Aí Paulo disse: vai só com tu, com nós não. Barnabé disse: vai. Paulo disse: não vai, eu não ando com covarde. Aí Barnabé diz: mas é parente meu, bora dar uma chance pro bichinho. Paulo disse: eu não vou dar chance para ele. E a Bíblia diz em Atos 15 que houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé. Agora tu imagina dois pastores discutindo, dois pastores brigando. Imagine Barnabé dizendo: cadê o amor? E Paulo: cadê a justiça? Aí Barnabé diz: eu cuidei de você. Você estava abandonado em Atos 11, eu fui atrás de você. Aí Paulo diz: mas eu nunca te abandonei. Ele abandonou nós lá no capítulo 13. Aí Barnabé diz: mas a Bíblia diz, ama o amigo em todo o tempo. Aí Paulo responde: mas a Bíblia diz que confiar no desleal é como sentir dor de dente. E aí, irmão, os dois se separaram. Paulo no capítulo 15, só os meninos na galeria, só os meninos. Diga: Paulo disse, não quero esse jovem medroso, tímido, covarde. Aqui é Paulo. É claro, quem cuida de gente aqui sabe disso, os pastores sabem disso, a gente já passou por isso. Não quero mais, não, eu vou escolher agora só águia, vou escolher só gente top, cansei. Isso é Paulo em Atos 15, sabe quem Paulo escolheu? Silas. Só que quem não lê Bíblia pensa que Silas é só, né? Paulo, nós estamos presos. Né, Alice Neide? Não, irmão. Não, Silas é muito top. Depois tu lê Atos capítulo 15. Aí chega o capítulo 16. Chegando, isso aqui é só para quem lê Bíblia. Isso aqui não é Bíblia. Chegando em Derbe e Listra, os irmãos se aproximavam de Paulo
e diziam: tem um jovem aí chamado Timóteo. Aí Paulo ia para outro lugar. Tem um jovem chamado Timóteo, é uma benção. Aí Paulo ia para outro lugar. Olha, aquele menino é uma benção, ele gosta de pregação. Onde Paulo ia, perturbava a cabeça de Paulo. E diz o texto, Atos 16:3, Paulo quis que este fosse com ele. Acabou de abandonar João Marcos. É Deus dizendo, tem que levar Timóteo. Não entendi, pastor. Quanto mais você abre mão de gente problemática, mais gente problemática Deus põe na tua vida. Por quê, pastor? Porque se você só quer gente perfeita perto de você, você é interesseiro. E evangelho não é receber, evangelho é dar. Se você só tem gente perfeita para cuidar de você, você revela interesse. Mas quando você diz Jesus me usa para alguém, você está revelando o chamado, unção, imitador de Cristo. Alguém está entendendo essa palavra? Oh Deus, derrama o seu amor em nós. Judas pode fazer o mal a você, pode, mas é você que escolhe se você vai ser tão mal quanto ele. Pastor, mas o Judas machuca, mas Pedrão está aí, Mateus está aí, João está aí. Se você focar só em Judas, você não discipula ninguém, você não ajuda ninguém, você não cuida de ninguém. Pastor, tá, e como eu venço? Como eu consigo poder? Como eu consigo unção para isso? Porque no pentecostalismo, pastor, e na Bíblia, tem que ter poder para a gente começar a obra. Começar ali ajudando a minha igreja nas programações, escola dominical, evangelismo, tem que ter poder. E como é que eu consigo poder para isso? Capítulo 17, Jesus, versículo 1, está escrito assim, ó, levantou os olhos ao céu. Eu vou perguntar com quem ele está falando? Com o Pai. O versículo 9, é por eles que eu rogo. Sabe o que é rogar, né? Pedir com humildade. Olha o 15, não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Não peço. Olha o versículo 20, não rogo somente por eles, mas aqui eu encerro agora. Jesus, olha que coisa linda. Jesus está ali com os discípulos, falando com o Pai. Quando ele está orando ao Pai, pelos discípulos ao redor dele, sabe quem ele vê? Nós. Tá aqui. Não tá, pastor? Olha o que ele diz assim, ó. Pai, mas eu não oro somente por eles. Eu rogo por aqueles que vão crer em mim. Por intermédio da palavra, irmão. Quer cuidar de gente? Oração. Se você não ora, você não tem unção. Se você não ora, você não tem poder. Se você não ora, você não é santificado. Se você não ora, você não tem autoridade. Se você não ora, você não tem humildade. Se você não ora, você não tem capacidade de aprender. Se você não ora, você não se torna imitador de Cristo. Pai, eu rogo por eles. Não tem como discipular alguém sem vida de oração. Não confunda. Quem tem vida de oração tem a autoridade de Deus para corrigir, para repreender, para guiar, para influenciar. Agora quem não ora, irmão, fica dependendo só de influência digital. Irmão, influência digital é uma coisa, influência digital é influência digital. Profeta é profeta, gente cheia de Deus é gente de oração. Não sou contra você ser influência digital, só que a verdade é, para você ser um influência digital, só precisa ser engraçadinho, bonitinho e amigo de famoso. Agora, para ser discipulador, tem que parecer com Jesus, tem que levar uma vida de oração. Sabe por que esse tipo de mensagem não empolga a maioria de nós? Porque não ora.
Porque quem ora está perto de Jesus. E quanto mais perto de Jesus, eu quero gente. Sabia? Se você diz que ora, mas você se acha mais santo que os outros, que evangelho é esse que te angelicaliza? Evangelho não me angelicaliza, evangelho me humaniza, porque Jesus é humano. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo. E achado na forma de servo, tornou-se homem. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo nome. Desce na oração. Irmão, esse é o penúltimo tópico. Desce na oração. Você não vai sustentar ninguém se você nem se sustenta orando. Se você não ora, você não consegue nem se manter. Imagine ajudar alguém. Sabe? Alguém diz assim: ora por mim, tu diz, rapaz. O negócio aqui tá feio. Se tu for sincero, tu fala. Mas Jesus está dizendo que não pode faltar oração no discipulado. Não coloque sua mente, sua vida debaixo da autoridade de quem não tem uma vida de oração. Não é exemplo para você quem não tem vida de oração. Adolescentes, galeria, aqui embaixo, só os adolescentes. Agora você vai falar para alguém, é sério, é muito chique isso. Fala assim: quando você canta, você se parece com os anjos. Porque eles estão cantando até agora. Diga: quando você prega, você se parece com os apóstolos. Pois pelos escritos, fala pelos escritos, eles pregam até agora. Mas quando você ora por alguém, quando eu canto, eu me torno semelhante a adoradores. Quando eu prego, eu me torno semelhante a pregadores. Mas Jesus não está cantando, Jesus também não está pregando. Tem uma coisa que a Bíblia diz que Ele está fazendo agora à direita do Pai, intercedendo por nós. Aleluia! E deixa eu lhe dizer uma verdade debaixo dessa palavra: sua intercessão é mais poderosa do que a homossexualidade que invadiu tua casa. Sua oração é mais forte do que a idolatria que entrou na sua família. Sua oração é mais forte do que o comando vermelho, PCC. Ora que Deus vai arrancar de lá. Ora que Deus vai tirar das drogas, vai tirar do álcool, vai tirar da prostituição. Ora! Se a gente voltar a orar, mais pessoas nós vamos influenciar. Temos muito TikTokers. Falta adolescentes e jovens de oração. Falta uma marca em você. Mocinha, rapaz, dá uma olhada depois no seu joelho. Chega lá onde tu está alojado, alojada. Levanta a saia assim. Levanta a calça assim, o short. Passa o dedo assim. Eu falava com a minha avó: vovó, como é que a senhora tem esse tanto de visão e profecia assim, vovó? Que se cumpre, vovó. Aí ela pegava minha mão. Vamos voltar a ter calo no joelho, irmão. Ou você não sabe o que é isso? Se você reconhece que precisa ser discipulado, ajudado, cola em gente de oração.
Porque quando você chegar perto dele, perto dela, ele vai estar dizendo assim, ó: tem misericórdia de mim, Jesus. Se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Segura na minha mão, Jesus. Porque é ali na oração que nossas fraquezas são expostas e Ele derrama poder. Aquele que clama no secreto é respondido publicamente. Se você orar, você vai ficar perto de Deus. E ninguém vai destruir o seu chamado, seu ministério. Mas esse tipo de mensagem que eu estou pregando aqui não empolga a maioria, porque a gente quer púlpito e microfone. Olha o que Jesus disse. Versículo 7. Agora eles reconhecem que tudo que tenho vem de ti. Diga agora. Obrigado. Olha o 8. Eu lhes transmiti as palavras que me deste, eles as receberam e verdadeiramente conheceram que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Ó Pai, agora eles estão crendo, Pai. Se Jesus, que é Jesus, teve um processo para ser reconhecido, 3 anos, para que os discípulos olhassem para ele e dissessem: é o Filho de Deus mesmo. A gente quer tudo rápido, um teste que a nossa liderança impõe, uma prova que Deus permite passar. Não me reconhece, não deu para senhor pai eu, não citou meu nome. Cresce. Você não é bebê. Jesus não é baba. Igreja não é berçário. Chegou o tempo do ministério de Jesus ser reconhecido. Confiança se conquista. Continua, continua, continua. Glória a Deus. Cuida de gente. Cuida de alguém. Lembra dele. Lembrou? Ora por ele. Pastor, eu não tenho paciência de ficar insistindo. Não, pastor, eu também não tenho, não. Mas às vezes a gente tem que ceder. Porque o teste, na maioria das vezes, é para nós. E como é que a gente cede? Não desistindo de cuidar de alguém. E orando. 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 E orando. Não dá para a gente estar junto mais não. Mas estou orando por tu. Fica em pé comigo. Consolador, tá aí, amor? Tem playback no YouTube? Eu tô procurando sonopasta. É onde? Que aqui é tudo chique. Consegue pegar playback no YouTube? Sim? Põe Consolador Luana Rodrigues. Playback. Ele falou que não. Ele falou que sim. Irmão, a gente precisa pedir perdão a Deus. Ó, ei. Você é responsável por quem está perto de você. Sim. Ó, essa movimentação aqui é porque eles vão deixar um espaço para a gente fazer o apelo. Olha para cá, moça de Deus, moço de Deus. Porque já estava pensando, esse pastor não prega nada, vou sair daqui logo. Esse cara. Xingou perto de você, corrija.
mentiu perto de você, corrija. Brincou com os dons espirituais, corrija. Já tem vida vindo para Jesus ali, ó. Traz ele aqui, varão. Olha aqui, olha o que a palavra faz. Começou a falar mal das autoridades constituídas, pastores que Deus tem levantado. Respeita. Não deixa rebeldias, mentiras, vergonha, coisas que envergonham o evangelho crescerem perto de você. Isso vai te dar autoridade. Se tiver alguém aqui afastado do evangelho, e você acredita que na igreja tem gente levantada por Deus para cuidar de você, eu quero orar. Amor, eles tocam aqui, amor, eles tocam bem, amor. Eu quero orar por você que se afastou do evangelho. Eu quero orar por você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas você está sentindo que Jesus está te chamando hoje. Vem cá, você vai cuidar de muita gente, você vai ajudar muitos pastores no reino de Deus. Vem cá. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.